O Internacional tem a dura missão de reverter o placar contra o River Plate, porque a gente perdeu o jogo por 2-1 lá na Argentina. Isso todo mundo já sabe, né? E agora, no sábado, o Inter vai ter um jogo contra o Corinthians, que vai ser um jogo que vai ter muitas preservações, provavelmente até um time totalmente reserva, porque terça-feira contra o River Plate no estádio Beira-Rio vai ser o jogo do ano do Internacional. E a prioridade é total para o jogo contra o River Plate. Mas o que a gente pode fazer nesse meio tempo, enfrentando o Corinthians? O que a gente pode extrair dessa partida contra o Corinthians? Quais são exatamente as coisas que a gente pode mudar no time para que teste contra o Corinthians e depois encare o River? Eu sou o Samurai Colorado, esse aqui é o canal que a gente torce junto, que a gente sofre junto, porque é um canal de torcedor para torcedor. E assim, ó, a gente tem esse jogo contra o Corinthians, que é um jogo, digamos assim, é um estorvo ali no meio, né? A gente gostaria muito de enfrentar o Corinthians em outra situação, com força máxima, amassar o Corinthians, que é um clube que a gente tem já um ranço, né? Porque desde 2005 ali, né, tem aquela questão toda, mas infelizmente a gente está pegando o Corinthians com a cabeça lá no River Plate e não vamos poder colocar força máxima. Provavelmente muitos jogadores do Inter não vão estar disponíveis para essa partida e com razão, né? Com razão, porque o ano vai ser decidido na terça-feira. O Campeonato Brasileiro a gente sabe que vai ser mais sobrevivência, mais conseguir vaga em Libertadores, alguma coisa assim, é em segundo plano. A gente não vai ser campeão do Campeonato Brasileiro, mas a Libertadores ainda é possível. Apesar de ser extremamente difícil, ainda é um título possível, palpável, que conforme as coisas se desenrolarem, o Inter ainda poderia, teoricamente, ser campeão da Libertadores. Mas o que eu digo para vocês, tem 3 jogadores que não podem fardar. Eles não podem jogar contra o River Plate. E já começo dizendo que eles teriam que ser sacados do time já contra o Corinthians para dar oportunidade para os novos jogadores, para os jogadores que foram reservas contra o River Plate, ou até mesmo que não entraram em campo contra o River Plate, ganharem ritmo de jogo, ganharem minutagem, para poderem ser escalados de titulares contra o River Plate. Entendeu? Essa é a jogada. E esses 3 jogadores são Wanderson, Carlos de Pena e Campagnaro. Esses 3 jogadores, eles não estão em condições de vestir a camisa do Internacional, eles não estão apresentando um futebol satisfatório há bastante tempo. Isso aí irrita a torcida, isso aí é uma coisa que puxa para baixo, que vai causar vaias, entendeu? Então é melhor então que eles não sejam nem mesmo relacionados, assim, talvez até possam estar no banco, mas de preferência nem relacionar esses 3 para a partida contra o River, sabe? Sinceramente, assim, eles são tá tão decepcionante assistir esses 3 jogadores que a gente já começa a pensar que eles não servem para o Inter, eles não servem para estar no elenco do Inter. E aí então quais seriam as alterações a serem feitas no time do Inter? Bom, para a posição do Campagnaro, o Campagnaro não foi titular, né? Ele foi reserva, entrou no segundo tempo como opção, mas tem outras opções para o lugar em que o Campagnaro foi escalado. Pode ser colocado o Rômulo na própria posição, né, onde o Campagnaro foi colocado, ou então pode ser colocado o Rômulo como primeiro volante e o Johnny fazer aquela função, né? Ou pode ser colocado o Bruno Henrique, por exemplo, ou até mesmo o Maurício. Para a posição do Carlos de Pena, que também é completando ali o meio de campo, também qualquer um desses, né? Pode ser o próprio Rômulo, pode ser o Rômulo mais para trás, o Johnny mais avançado, pode ser o Bruno Henrique, pode ser o Maurício. E para a posição do Wanderson, a gente tem um leque de opções melhores. Talvez o Maurício, encostando mais ali na frente com o Ener Valencia, e eu tô falando assim, ó, a posição original do Wanderson, que é pelo lado lá na frente, não a posição que o Alan Patrick está ocupando. E isso também é outra coisa, mas eu já chego no Alan Patrick, tá?
onde o Wanderson seria escalado lá de dupla de ataque com o Ener Valencia, pode colocar Pedro Henrique, pode colocar Luca, pode colocar o Maurício, entendeu? Eu não vou aqui projetar o time do 1 ao 11, porque depois a gente vai conversar com mais detalhes sobre isso. Mas é urgente que se retirem Campanharo, Depeno e Wanderson do time do Internacional. Talvez retirar até mesmo do banco, entendeu? Para não ter perigo de entrarem em campo. Porque eles em campo, cada um deles vai contar como um jogador a menos. Então, assim, ó, o ideal seria que o Alan Patrick voltasse um pouco mais e ficasse na posição original dele como meia, e a dupla de ataque do Ener Valencia fosse alguém já mais acostumado com a posição mais lá da frente. Pedro Henrique, talvez o próprio Maurício vindo um pouquinho mais de trás, talvez o Luca, mas Wanderson definitivamente não. Então seria mais ou menos por aí, entendeu? Eu acho que o Inter, ele tem correções a se fazer, o nosso estilo de jogo está mudando, a gente tem um estilo de jogo mais agudo, com cercamento, com um ataque, um jogo mais propositivo, principalmente no primeiro tempo. Só que ainda está sendo escalado o time errado. E por ser escalado o time errado, o time ainda não tem resultados satisfatórios. O Inter construiu uma vitória parcial de 1-0 no primeiro tempo contra o River Plate, beleza, estava bem, estava jogando o jogo de igual para igual, e aos poucos o time foi se piorando, né? A gente já tinha um déficit, né? Com o Wanderson e o Depena que não estavam jogando nada, entrou o Campanharo e aí o Inter acabou de vez. E aí, claro, né? A gente pensa em várias coisas. Mas vamos lá, eu acredito na virada, acredito que o Inter tem potencial sim para reverter essa situação, mas o Eduardo Cudê vai ter que nos ajudar, né? Vai ter que escalar certo o time. Vamos lá, vamos manter a confiança, quem puder esteja no Beira-Rio, vamos lotar o estádio e vamos para cima dos caras. Mas, antes disso, a gente tem o Corinthians e a gente pode colocar um time talvez misto, talvez reserva contra o Corinthians, já com essas peças que eu vejo e talvez possam ser vistas como titulares para o jogo da volta contra o River Plate. E aí sim, tendo um time um pouco diferente, com jogadores mais adequados e colocando em campo quem realmente merece estar em campo, a nossa chance aumenta muito. Não significa que a gente vai passar, mas significa que a gente vai competir em alto nível, da melhor forma possível. Espero que tenham curtido o vídeo, deixa aí embaixo os teus comentários, não esquece de deixar teu like e manda esse vídeo lá nos grupos de WhatsApp, para os teus amigos, pessoal colorado, e a gente se fala aí no próximo vídeo. Valeu, gente!